Imagina como é falar o babá bota sorte, babá ir ao samão, babá catar ou babá fazer qualquer cerimônia. O responde boa família ou falei eles de como não. Um cana vai para Jesus fazia tudo isso coisa para mim e a mim fia nele não ser salvo. E verdade como a boa família não fica mal, é na apanhar raiva de boa, é na fazer tudo para perseguir, para boa poder seta aquilo que falou, é na bem com ameaças e manga de coisas poder acontecer com boa. Mas boa família precisa de duas coisas. Não família, a nós tudo, e precisa de duas coisas. Primeiro, para eu ouvir a palavra de Deus. Segundo, e para nós próprios, não ora para eles, para o Espírito Santo de Deus, de eles entender de como todas as coisas Jesus facilita. E eles é preciso de fia para poder ser salvo. E esse que o livro de Hebreus explica. Esse livro que está no Novo Testamento, mas tem ensinamentos muito importantes de Velho Testamento, onde que nos mostrando de como Jesus Cristo é mais grande do que anjos, do que Moisés, do que sacerdote. E aquilo que Jesus fazia, e cedo, aquilo que a nós não precisamos para poder salvar. E contando também de como Jesus é impressão digital e glória de Deus e presença de Deus ali na terra. Manga de base está fica dúvida, hora que fala trindade, hora que não mostra Deus na três pessoas, que sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outros está apontando, mas bota falar Deus em som, mas bota contar na três. Se nós ouvir para nós próprios, não olha como nós também, cada um de nós, é três. Pode ver que não tem corpo, não tem alma, não tem espírito. E se não lembra no livro de Começada, Deus fala bobino com o homem para parecer com nós. Claro, Deus compõe para não parecer que ele, na maneira de pensar e de fazer coisas diferentes, culinárias. Mas também Deus faz no parecer na corpo, alma e espírito. Que o corpo que Jesus viste vai poder bem morrer para nós. Espírito, e ser o Espírito Santo, e alma não pode falar, e próprio Deus. Então, assim Deus está composto para três, mas isso é um som só. Matemática de homem é diferente que de Deus. Para nós, homens, ora que não fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque não trata de três alguém, mas para Deus e continua a ser um som só. Isso é que fala a nós tudo, diferentes tipos de gente, raça, cor, não está juntando Cristo, não está sendo um som só. Se não lembra também na questão de casamento, e fala para homem junta que se mulher é ser um único alguém. Então, para Deus, ainda que não sejam milhares e milhares, não está acaba para ser um som só na Cristo Jesus. Exatamente também Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um alguém só. Suma com a mim, não cedo. Corpo, alma e espírito, não cedo a mim só. O que pode olhar na alma, nem no espírito, mas não pode olhar no corpo. Suma que não pode olhar Espírito Santo, nem Deus, mas não pode olhar Jesus Cristo. Suma que passa ali na terra e dizendo ensinamentos que não pode chegar para papel para reconciliar aquela. Esse que não é bem jubi na livro que escrevido ou carta que escrevido para o povo hebreus. Essa carta escrevida para aqueles que conhecem lei muito bem. Fica comigo até no fim para junto não poder aprender. A os está trajado no pano de pinte, que camisa lá de chão, para não poder papiar um bocado naquilo que está falando de cultura e tradição. Segundo o povo hebreus, segundo a palavra de Deus, que não estou já também no nosso. Se você consegue ouvir o livro de Hebreus, logo nessa introdução, ele falou de como autor que conhecido, ou seja, e que sabido quem que escreveu esse livro. Mas não tenho certeza de como quem que escreveu e conceba aqueles que conheciam Jesus, ou que Jesus, que estava junto dele, e papiava com eles para poder entender o que aconteceu. Estava na metade de guintes, não lembrar de discípulos de Jesus. Esse alguém também entende o direito de leis e conceba a história de Moisés, de sacerdotes, de templo, que seria a casa de Deus, no Antigo Testamento, ou, se não me estou falar, Antigo Aliança. Esse livro, ora que não leio, não pode ouvir também livro de cerimônias. Esse livro foi escrevido nos anos 70 depois de Cristo Jesus. Que disse? Suma que não falava
no início e te ensino comparação de anjos com palavras de Deus que Moisés escreveu. Aqueles 5 primeiros livros de Bíblia que está chamado Pentateuco que Moisés escreveu. E te ensino também próprio comparação de Moisés com Jesus. E te ensino também comparação de sacerdotes e te ensino também sacrifícios. Um dos problemas que o livro trata dele é ser fé. Fé, para ver como o povo estava a sofrer perseguição, para ver como é fia na palavra de Deus. Mas foco dessa carta e para Hebreus, como é que me descreveu bem no início, que eles conhecem a palavra de Deus, que estava ainda fichado naquele contrato antigo que pensa de como fazer sacrifícios, cerimônias e tudo outras coisas que podem levar à salvação. Suma que não garante até a hoje lá na terra, continua a fazer sacrifícios, continua a botar sorte, na baia, al samão. Infelizmente, até crentes que hora que está na passa situação, em vez de buscar Deus com tudo seu coração, outros está acabando de baixo caminho de base, para baia, al samão, para botar sorte, aquilo que está chamado de sincretismo, de jagacimento. Hora que não está tudo bem, ok, hora que problemas começam a vir, não começam a correr atrás de muros irãs, suma que rei Saúl faça com que Deus e panha raiva dele para ver falar pecado de idolatria. Deus está tendo raiva daqueles que estão vivendo no sincretismo, no pecado de idolatria, de ter outros deuses, de buscar outro tipo de solução, não Deus. Esse povo estava na passa perseguição e manga deles estava na abandona fé. Para ver esse autor desse livro e conseguintes para ficar firme na Cristo Jesus. E papiano também de heróis de fé. De que te ensino manga de nomes que se do que que estejam firme na palavra de Deus, é ter fé na Deus até no fim de sua vida. Mas chamando a atenção também para não cacer o Esaú que bem de ser direito, depois e bem buscar com lágrimas, mas cojar. E cedo para aqueles que na começada é fiel a Deus, entrega sua vida na mão de Deus, mas para ver a dificuldade dessa vida, é acabar de desistir e arribar para trás. Autor desse livro e fala, esse tipo de gente é na bem busca Deus com lágrimas, mas não cedo tarde demais. Para ver aquilo e conseguir para ficar firme na fé. Gosto não vai ouvir de perto. Que manda autor desse livro começar a falar de como Jesus é maior ou é mais grande do que anjos. No primeiro capítulo, no capítulo 1 e 2, uno olha de como esse autor tem essa comparação de Jesus com anjo, de que fala de como Jesus é mais grande do que anjos. O autor fala de como Jesus é mais grande do que anjos. Porque ensinado, ou está ensinado para o povo hebreus de como e anjos que tem essa palavra, que leis para Moisés. Porque ver que lá alguns guintes, ou esse próprio guintes hebreus, tem anjos uma referência, guintes que não adoram. Mas, se você ouvir no fundo, que palavra que anjos é por isso, que recados que está disse, que Deus está mandando eles para disse, que palavra que está disse e ser o próprio Jesus Cristo. Se não lembrar no livro de João capítulo 1, versículo 1, ele fala na começada e ser uma palavra. Palavra estava com Deus e palavra e ser o próprio Deus. Esse estava a referir próprio Jesus Cristo. Para mais diante, nesse mesmo capítulo, João continua a falar de como que a própria palavra e bem torna na carne e bem morre para nós. Quem que torna na carne e morre para nós? É próprio Jesus Cristo. Então, quem que está esse recado, o dono de recado, quem que mais garante? Imagine rei como mensageiro. Quem que vai falar é mais garante, quem que mais nada respeito? E claro que rei. Nesse caso, Jesus irei anjos é ser um mensageiro. Então, ele tem nem sentido continuar a adorar, ou adora anjo até, se não ouvir na manga de caos que a Bíblia cita anjo. Tudo que eles tentam adorar, eles estão falando, não, para cá adorar eles. Para cá fica juízo sediante, para ver é que merece ser adorado. Então, esse livro e começando a mostrar como Jesus é mais grande do que anjos. E continua a dizer também Moisés. Não sabe como Moisés é um dos melhores líderes que a Bíblia fala dela. Para ver que lá, Deus sabe como Moisés não bem está adorado, é comanda. Ocha Moisés morreu na monte, Deus e que disse para ninguém olhar esse corpo, senão ela continuava, ou ela pegava também para adorar. Suma que manga de bias não tem dificuldade naquilo que não can olhar, mas que não ouvi, que não fia nele, que ser o fé, suma que a Bíblia fala, e certeza daquilo que não olha, prova daquilo que não ouve. Então, manga de bias não tem dificuldade na fia naquilo que não olha, não ouve só,
Não também se tem alguma coisa que não olha para adorar. É comandar, manga de bias o ovo com estátua e próprio Moisés, se Deus quer fazer esse corpo desaparecer, é na pegar também para adorar. Mas és livre, como você está falando mais de como és Moisés que bom olha assim, que bom tanto bom respeitar leis de Moisés e tudo mais. Jesus e ser o mais grande de que porque é próprio lei de Moisés e na mostrando Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que é tratado na Velho Testamento estava a mostrar Cristo Jesus, aquilo que não vinha acontecer depois. Porque tudo que leis de Moisés está na Cristo Jesus. E ainda também é falar de como manga de guintes é rebela contra Moisés no caminho para a terra prometida. Es guintes é que entra a terra prometida, manga deles morre no deserto. Porque de aquela murmuração que estavam a fazer, ele estava contra Moisés e Arão. Os autores chamam a atenção para nunca cometer esse mesmo erro de rebelar contra Jesus Cristo. Porque se Moisés, que ser o mais pequenino do que Jesus, paga a consequência de rebelar contra Moisés, imagine a hora que rebela contra Jesus Cristo. O que pode vir a acontecer com você? E claro, Bucana faz parte desse novo Jerusalém que Cristo nos disse, desse novo vida que Cristo é dando através desse morto na cruz, e pior ainda, Buna sofre eternamente. Então, o autor chama a atenção para não calanta contra Cristo Jesus, como que no antepassados ele andava contra Moisés.